hora a expressão da parte referente do aquele programinha lá que a gente estudou, que agora vem assim, ó, algo um pouquinho mais elaborado, mas é muito similar ao que eu acabei de explicar aqui para vocês. Vamos supor que estudar esse programa aqui, ó. Faça um programa que em C, não, em Python. Vocês estão estudando C. Que leia um valor n inteiro, tá? E positivo, calcule e mostre o valor de E conforme a fórmula a seguir. A fórmula é essa aqui, ó. E, que seria o somatório, é uma série, tá? Igual, é dado pela soma de 1, valor constante, mais 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, mais até 1 sobre n fatorial. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. A gente vai fazer em conjunto aqui esse programa aqui. Só que eu primeiro peço que vocês pensem um pouquinho, porque aí vocês vão dando sugestão como é que a gente vai construir a solução desse programa aqui. Fazer em conjunto aqui. Que na sequência vem outro parecido com esse aqui, e aí vocês vão tentar fazer sozinhos. Tá? Tem outro bem parecido com esse, mas só que aí vocês já vão ter uma certa autonomia. Ou vocês já querem tentar fazer isso aí sozinhos? Hein? Tá, então vou dar... Quantos minutos você acha que é necessário fazer esse programa? Só uma estimativa, assim, para quem está bem treinado em programação, ou seja, fez bastante programas até então, estudou bem os conceitos, uma estimativa de tempo seria 15 minutos no máximo, mas em 10 dá para fazer. Tá? Isso bem devagar, fazendo bem devagar. Mas 10 minutos é uma boa estimativa de tempo para quem está, falei, bem treinado com a programação em dias. Mas se passar mais desse tempo, até uma boa, fazer uma reflexão, uma autoavaliação e ver se eu preciso treinar um pouco mais. Então tá, vou dar uns 15 minutos aí. E quanto vocês pensam? Eu aproveito e vou ver aqui como é que anda o pessoal no Teams. Acho que não entrou ninguém mais. Desligar a câmera para consumir menos recurso aqui de rede, tá um pouco de estabilidade.
Vou mostrar a solução desse para vocês aqui, que na sequência eu vou pedir para que vocês façam outro bem parecido com esse, um pouquinho diferente só, mas a lógica, digamos assim, segue mais ou menos o mesmo caminho. Tá? Então, para resolver esse problema, o que a gente precisa fazer primeiramente? É analisar o que está sendo pedido e tentar já antever como é que a gente formularia uma solução em termos de uma sequência passo a passo para que isso seja resolvido. Uma dica seria de assim, bom, se eu fosse resolver isso manualmente, fosse resolver manualmente esse problema, tivesse um papel e uma caneta, como é que eu procederia? Eu analisaria essa série e verificaria, primeiro termo, constante ali, aí eu verificaria que todos os demais têm o que? Uma divisão entre dois valores, dois números ali. Sendo o primeiro numerador
constante também, igual a 1. Aí já facilita um pouco. E aí, o que tem que me resta fazer? É só calcular o fatorial dos numeradores que fazem parte dos demais termos dessa série, sendo que cada denominador, em cada termo, a partir do segundo, que é este aqui, né, começa de 1 e vai sendo incrementado de 1 em 1 até chegar no valor das número de termos que foi especificado que vai ser especificado pelo usuário. Tá? Então, começando de 1 até n, é só calcular o fatorial desses valores ali de forma crescente ali. Então, se eu fosse fazer manualmente, eu iria calcular. Primeiro eu começava o fatorial de 1, fatorial de 2, de 3, de 4 até n, e a cada fatorial que eu iria calculando, ia fazendo essa divisão, ia fazendo um somatório. Tá? A lógica para a implementação desse programa, ela não vai diferir muito desse raciocínio que a gente iria adotar se caso a gente desejasse fazer manualmente. Então, com base nesse raciocínio, a gente vai formular aqui uma sequência de passos que vai exatamente me dar a possibilidade de que o usuário entre com o valor n, que seria o número de termos da série, e no final eu tenho esse somatório calculado. Inclusive, eu já aproveito e mostro para vocês, né, esta solução aqui que vai ser apresentada. Também é outro clichêzinho ali, como é que se faz somatório. Já havia passado para vocês na aula passada, mas para relembrar, quando se pretende fazer somatório, normalmente se faz dessa maneira, que é a forma mais simples de fazer somatório. Ali. A gente vai ver a seguir. Tá? Então, vamos dar início ao programa. Então, o programa começa aqui, ó. N, que é o quê? É a variável que vai conter o valor que o usuário deseja que seja o número de termos da série a ser calculado esse somatório. Então, eu já faço a conversão para inteiro, porque n tem que ser um número inteiro. Tá? Quantidade de termos é um número inteiro, por isso que eu faço a conversão para inteiro. Usando o comando input, já faço a devida entrada do dígito da série a ser calculado. Poderia botar aqui aquele try and except ali, eu não coloquei para simplificar, para centrar só na parte referente ao funcionamento a solução desse problema realmente a ser implementada. Se fosse mais abrangente, eu botaria o try and except para também detectar uma entrada incoerente, ou seja, o usuário digitava um caractere ou fazer o tratamento da exceção de caractere não é quantidade de termos para este caso aqui. Na sequência, eu já inicializo aqui o somatório, que eu chamei de E, que reflete ali o que está na fórmula, né? Com 1. Por que 1? Porque é o primeiro termo da série. Ó, vocês olharem aqui, o primeiro termo da série é 1, um valor constante, faz parte desse somatório. Tá? Então, já está ali preparado, digamos assim. Então, o somatório já foi inicializado. Na sequência, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma estrutura de repetição para ir variando de 1 até n, lembrando aquele exemplo lá do fatorial mostrei, para colocar um valor a mais, né? Porque a função range ela sempre finaliza com 1 a menos. Então, se eu quero uma quantidade n de termos da série, se eu botasse só n aqui, ele ia fazer até o n menos 1, então não ia chegar até o final da série. E aí daria um valor errado em termos do resultado final do somatório a ser obtido ali. Então, lembrando aqui, né, eu crio uma faixa de valores, ou um conjunto de valores, que vai de 1 até n, sendo que a especificação na função range é n mais 1 aqui, para chegar até n, que seria o limite superior desse conjunto.
Então, o I ele vai assumir todos os valores que estão dentro dessa faixa aqui de valores aqui. Aqui vai de 1 até N, certo? Então, para ir assumindo esses valores, faça o quê? FAT recebe 1. Então, eu estou preparando para o cálculo fatorial de um número. Então, é aquele códigozinho que eu já mostrei no programa anterior para vocês, que faz o cálculo fatorial, que é esse aqui, ó. Vai mudar, igualzinho ao anterior. Por isso que eu pedi para vocês fazerem, porque a, a única estratégia aqui seria para a gente conseguir fazer de forma mais simples, a mais simples possível, que é essa solução aí, talvez haja outra, mas conseguir ver, a mais simples seria essa aqui. Faz o quê? Para, né? Aí eu vou fazer o quê? Um laço de repetição dentro do outro. Isso é possível. Por quê? Porque o for ele admite qualquer comando dentro dele, inclusive um outro for ali. Tá? Nada impede que eu tenha um ou mais comandos for aí sendo posto aí dentro do primeiro ali, porque o que está posto dentro ali vai ser repetido tantas quantas vezes eu quiser. Aqui, nesse caso, esse for aqui, ó, ele vai ser repetido quantas vezes? N vezes. Tá? Porque o i vai estar variando aqui de 1 até N. Certo? Então, para J, aí agora eu tenho que usar uma outra variável de controle de repetições, que é para o cálculo específico do fatorial de cada termo daquela série que consta no denominador. Então, para J, FAT recebe 1, né, que seria a preparação para o cálculo fatorial. Para J, variando de 1 até I mais 1. Por que eu usei essa estratégia? Eu não falei para vocês que o I está variando de 1 até N? Então, quando I for igual a 1, eu vou fazer o cálculo do fatorial de 1, porque vai 1 até 1. O I vai ser 1, 1 mais 1 é 2, como a função range assume os valores 1 até o limite superior menos 1, então vai ser de 1 a 1. Então, para em 1. Faz um produto, só você. FAT vai ser FAT, que é o valor anterior, vezes o valor de J, que é 1. Então, 1 vezes 1 dá 1. Então, para I igual a 1, resulta que a variável FAT sai com valor igual a 1. Tá? E aí, ao término desse laço de repetição, eu já aproveito dentro do laço de repetição mais externo, já aproveito e faço somatório. Então, E, isso aqui é o que eu falei, aquele clichê para fazer somatório. E recebe o E anterior. Qual era o valor do E? Primeira vez é 1. Mais 1 sobre FAT. Faz parte da fórmula ali. Ó. 1 sobre FAT é 1 sobre fatorial do primeiro termo, segundo termo da série, porque o primeiro é constante. Aí, esse print ele está fora desse laço de repetição, ele não faz parte do for, por isso que ele não é mostrado por enquanto. Isso retorna para cá, dá um incremento no i, o i passa a valer 2, o valor inicial era 1, mais 1, 2, isso está sendo dado incrementos unitários. Como não foi especificado aqui o valor do incremento, ele assume como sendo incrementos unitários. Tá? Então, o próximo valor que o i vai assumir vai ser 2. Aí, volta a fazer tudo outra vez. Só que agora eu estou preparando para o cálculo do fatorial de 2. Então, para j variando de 1 até 2, por quê? Porque o i agora vale 2. 2 mais 1, 3. Como o range vai em limite superior menos 1, então eu vou calcular o fatorial de 2. FAT vai ser FAT vezes j na primeira vez, então FAT vai ser valor inicial, que é 1, vezes o valor de J, primeiramente, que é 1. Dá 1, volta, incremento J, o J passa a valer 2, faz FAT, vai ser, recebe FAT, que é 1, vezes 2, é 2. Volta, como terminou o incremento do J, atualiza somatório, ou seja, E vai ser E
mais 1 sobre FAT. O que tinha aí ali? Tinha 1 mais 1. Tinha 2, tá? Mais agora o fatorial de 2. 1 mais 1, porque, se está lembrado da fórmula, o primeiro termo aqui é constante. Já tinha sido feito esse, isso aí deu 1 sobre 1 fatorial, 1 mais 1 dá 2, e agora a gente está no 1 sobre 2 fatorial, tá? Aí seria o 0,5. Então, ó, o Siri entrou aqui. Depois a gente teria o incremento do I, voltou para cá, incremento I. Volta a calcular o fatorial agora para I igual a 3, né? E atualiza o somatório. Ou seja, isso vai ser feito continuamente até finalizar o número de termos da série. Ao final é só mandar mostrar o valor de E. Aí aqui apresenta aqui também uma outra novidade aqui para vocês, que é uma forma de se formatar a apresentação de um valor, por exemplo, um valor do tipo real, que é esse caso aqui. Como é que isso foi feito? Usando o método format, tá? Então, o método format diz o seguinte, ó, em conjunto com print, aí tem uma mensagem de texto, e aí eu abro uma chave aqui, coloco 0. Por que 0? Porque no format eu posso ter mais de um elemento para ser formatado. Nesse caso, eu só tenho um, que é o valor de E. Então, esse número que aparece aqui, que nesse caso é 0, indica a posição do elemento a ser formatado. Como só sempre se existe mais de um, mas a posição que eu menciono aqui, tá? Ela vai indicar, dependendo do que eu quero formatar, vai indicar se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro. Se for o primeiro, o valor que eu devo indicar aqui para fazer referência à variável que eu quero formatar é 0. Se for o segundo, é 1. Se for o terceiro, é 2, assim sucessivamente. Poderia ter uma outra variável aqui, sei lá, quisesse mostrar também o valor do J, por exemplo. Tá? Se quisesse mostrar o valor do J, aí eu teria que ter um outro formatador aqui, só que no lugar do 0 eu botaria 1, para indicar, ó, agora eu quero que seja formatado o segundo termo do método format, certo? Como eu só tenho um, por isso que aparece 0 aqui. Tá? Se eu botar 1, vai dar erro. Disse, 1, mas cadê o segundo termo? Não existe. Então, nesse caso é 0. 2 pontos, 20,15. O que significa isso? Que eu quero mostrar o resultado com um tamanho de até 20 caracteres, o total, tá? Sendo que desses 20, 15 são reservados, tá? No mínimo 15, máximo 15 são reservados para mostrar a parte decimal. O que é a parte decimal? Porque eu quero formatar eles como ponto flutuante ou um real, o F de float, certo? Então, vou fazer uma execução aqui desse programa aqui, eu vou tirar ele comentário. Isso aqui também é uma outra estratégia de estudo, vocês vão fazendo, uma vez tendo funcionado, vocês coloquem tudo como comentário. Deixa esse aqui, que é o que vem na sequência aqui. Então, se não tem nenhum erro aqui, digite a quantidade de termos da série. Vamos supor 5 termos. Ó, o valor da série é 2,7166. Se vocês tiverem uma calculadora aí, isso aqui já está, essa mensagem aqui já está o segundo programa sendo executado ali, que depois eu vou pedir para que vocês façam aqui, tá? Mas é que eu não tirei
não botei ele como comentário, ele já entrou em execução porque eu fiz um abaixo do outro aqui. Mas se vocês pegarem uma calculadora aí, forem fazer aqui, ó, somatório, fazer aquela série ali, vai dar exatamente esse valor aqui. 2,71 é uma série convergente, dependendo da quantidade de termo, vai convergir para esse valor aqui. Vou testar aqui, por exemplo, para 10. Ó, tende a convergir para aquele valor ali. Isso é uma série convergente. Tá? E se vocês aumentarem o número de termos aí, pode ser que demore a execução, se botarem 10 mil, 100 mil, a execução fica ali naquele laço ali até finalizar tudo ali. Certo? E agora vamos ver se vocês conseguem fazer esse aqui, ó. Esse aqui que seria o desafio de hoje para vocês aqui. Faça um programa em Python que receba o valor de x e o número de termos desejados de uma série. Calcule e mostre o valor da seguinte sequência. Sequência é essa aqui, ó. S recebe 1 mais. Isso aqui é elevado ao quadrado, tá? Então, é x ao quadrado dividido pelo fatorial de 3, menos x ao cubo dividido pelo fatorial de 4, mais x à quarta potência dividido pelo fatorial de 5, menos x elevado à quinta potência dividido pelo fatorial de 6, mais x elevado à sexta potência dividido pelo fatorial de 7 até o enésimo termo. Perguntas? Vocês querem tentar fazer ou querem fazer em conjunto também? Assim? Mas é bem parecido com o anterior. A lógica dá para se espelhar naquele anterior ali e tentar fazer. Nesse caso, o X é um valor a ser passado, a ser informado pelo usuário. Nesse caso aí, no caso anterior, o único valor que o usuário informava era a quantidade de termos. Nesse caso, é a quantidade de termos e o valor de X. Tá? Porque o X precisa estar definido para possa calcular essa sequência. Senão, não teria como. Gabriela está perguntando como é que se faz um número elevado a uma potência. Da seguinte maneira. Pega o... Por exemplo, 2 elevado ao quadrado. Entendeu? É asterisco, asterisco. Então, do lado esquerdo a base, do lado direito o expoente dos dois asteriscos. Então, vou dar algumas dicas aí para vocês aqui. Vocês já devem ter analisado o programa e ter visto que tem um mix aí de termos que fazem parte dessa sequência, que contribui com, né, nesse somatório aí, valor positivo e outros com valor negativo. Tem várias estratégias de solução desse problema ali.
uma delas, que não foi a que eu adotei, mas só mencionando aqui, eu posso fazer separadamente a soma de todos os positivos, depois separadamente a soma de todos os negativos, e no final juntar tudo com a constante 1. Ou numa toada só, como se diz, eu faço o cálculos fatoriais sequencialmente, vocês analisarem aí, esses cálculos fatoriais, eles são sequenciais, só que a partir do fatorial de 3, diferente do anterior, que começava com fatorial de 1. Né? Fórmula anterior começava com fatorial de 1. É isso? A fórmula começava com fatorial de 1. Aqui não, começa com fatorial de 3. Tá? Aí eu vou dar uma dica para vocês aí, para encurtar essa questão de... É mais a questão de sintaxe, porque a lógica... Deixa eu pensar aqui. Por exemplo, se vocês quiserem fazer criar um conjunto, tá? Com valor inicial, nesse caso aí, por exemplo, começando do... Vamos supor, começar do... Ali vai de 2, 4, 6. Só, se fosse pegar só as potências referente aos valores dos numeradores, cujos termos são pares. Então, se vocês olharem ali, as potências é 2, 4, 6, é tudo pulando de 2 em 2 ali. Para a gente fazer uma sequência, a construção range de 2 em 2, colocaria assim, a range 2, vírgula. Então, se eu quiser chegar até 10, tá? Então, seria 2,11, né? Lembra, eu quero chegar até 10, mas tem que botar 11 como limite superior. Vírgula, o fator de incremento, ali, nesse caso é de 2 em 2. Ó, então, ficaria 2,11,2 na função range ali. Aí eu crio uma sequência de valores, seria 2, 4, 6, 8, 10. Essa é uma dica para vocês, se quiserem usar a função range. Se quiserem usar. Mas usando, simplifica bastante. Professor, Oi. posso tirar uma dúvida com o senhor? Deixa eu aumentar aqui o volume aqui. Pode falar. Tá me escutando? Tá, agora tá, agora tá. Eu fiz aqui, eu tava conseguindo fazer até o anterior, só que agora eu fiz assim, eu tenho que definir x, né? Isso. Aí eu utilizei assim, while true, aí o número, né? Aí se o número fosse menor que zero, aí printava, né? Você digitou um valor inválido, possíveis valores são maior ou igual a zero. Aí continue, aí break, né? Que daí quebrava ele, né? Sei. Eu defini x logo após. Tá errado isso? Definir lá o X logo após. Mas tu estás querendo impedir que ele digite um valor incorreto para X ou para N? Eu tô querendo agora que ele digite um valor para x, só que não tá dando. O professor conseguiria abrir o meu aí para ver o que tá dando errado? Tu fizeste no mudo? Fiz no mudo. Então dá para abrir. Deixa eu ver aqui. Tá. Vou salvar aqui. Tá errado, tá? Só que eu quero saber o que eu tô errando. Tá, vamos ver. Fizeste Aula 4. aqui, né? Aula 4 ou aula 5? Aula 4. Ah, é da aula Ah, 5. Mas aí eu mas acabei tá. botando lá. Tudo bem, mas dá para abrir aqui na 4. Como é teu nome? Luiz Carlos Machado. Luiz Carlos Machado. Então vamos ver o teu código aqui. Depois eu vou alterar ali então para manter o anterior, né? Ou não faz mal? Não, não faz. Isso aí não é atividade avaliativa, é só para treinamento. Entendi.
Vamos ver aqui. É esse código aqui? Exatamente, só que o meu X ele tá dando errado, né? Deixa eu ver o que está. Primeiro eu vou executar e ver qual é o erro que ele está mostrando, tá? Porque às Ah. vezes na indicação de erro a gente já consegue. Aqui ele vai, aí quando entra ele dá um erro, é isso? Aham. Será? Digite o número para calcular o fatorial, é isso? Mas é o da sequência, esse que eu passei agora? É que eu tô errando agora esse exercício, porque o meu X ele tá dando errado. Eu não sei o que eu tô fazendo de Não, mas errado. esse aqui é o cálculo fatorial, esse aqui que está rodando aqui. É isso mesmo? É, mas é que daí depois o professor queria que eu indicasse o X, né? Aí eu botei ali, ó, break, o X, aí eu defini X como um número inteiro, que a gente vai dizer um número, um valor para digite um número para o valor ao quadrado. Espera aí, o programa começa aqui. Número recebe, digite o número para calcular o fatorial. É isso mesmo? Essa redação? Ah, Colocasse? não, não é. Não, é que eu deixei a redação do anterior, né? Que eu usei muito parecido. Tá. Mas é esse mesmo aqui, só tá a redação errada. Isso, é esse aí. Tá, então aí entrou com o número. Aí tu testa aqui. Se o número for menor que zero, aí tu colocaste aqui print, você digitou um número inválido, possíveis valores são maior ou igual a zero aqui. Continue, volta para cá. Isso está funcionando aqui. Já Tá. testaste. Aí aparece um break aqui. Mas esse break aqui, ele está em que contexto? Queres ter esse break aqui, ou seja, queres dar uma parada, sair do while? Por que motivo? Te pergunto. Porque se não funcionar, daí ele quebra o coisa. Mas se não funcionar, o quê? Isso que eu quero entender o teu raciocínio. Se não Tô funcionar, tentando, eu tô tentando entender qual foi o desenvolvimento da lógica que utilizaste, porque ele tem um break meio partido aqui. O que que significa esse break partido aqui? Significa o seguinte aqui, ó, ele entrou no while, tá? Aí vai fazer isso aqui. Se ele digitar um número negativo, faz isso e volta. Mas se ele digitar um número positivo, válido, não vai executar o if e vai pular para o break, vai executar o break e vai sair. ah, entendi. Então o break tá errado ali. O break está errado aqui. Por isso que eu te perguntei, qual é a razão que tu queres inserir um break? Que motivo tu queres parar o laço de repetição aqui mediante o uso desse break? Tem que ter um motivo, entendeu? Sim. Ah, eu quero parar porque, sei lá, tu sinalizaste para o usuário para ele encerrar, que nesse caso aqui, o while true, ele daria para fazer, mas tu vai ter mais trabalho. O mais indicado nesse caso aqui, tá? É... tu estás fazendo o while true só para fazer, digamos assim, a crítica da entrada dos dados, né? Essa é a tua ideia. Sim, Não é isso? não é ainda para fazer Não o é cálculo. para todo o desenvolvimento da sequência, né? Não, não, só para o início ali do cálculo. Tá, Só para o então início é para só informação. para garantir que o usuário vai entrar com o valor certo. É, escolher informação. Tá, então aqui tu já garante, tá? Vamos tirar esse break aqui, eu vou fazer uma correção aqui. Então, com isso aqui, tu já garante que o usuário vai digitar só valores positivos para o número, certo? Sim. Depois, tu tens que ver também os valores de X. Os valores de X pode ser... Aí pode ser qualquer valor real, não é isso? É, Pode pois é, ser, mas é inclusive, um valor negativo. como é que eu posso Tá? definir Então, a ele? restrição para X só é aquela do try except, poderia colocar, entendeu? Não, não entendi. Ó, eu te pergunto assim, se tu fosse fazer esse programa manualmente, aí dissesse, ó, tu perguntasse para um colega teu aqui, eu preciso calcular essa sequência aqui, eu preciso que me passe aqui quantos termos quer que eu calcule essa sequência aqui. Aí ele vai te passar, eu quero calcular essa sequência para 10 termos ali. Aí, com isso aqui, tu garante que a pessoa vai estar informando o número válido, que é o número positivo. E a quantidade de termos da sequência não pode ser um número negativo, né?
E tu poderia também aqui acrescentar, se for menor ou igual a zero. Zero também aí não tem termo nenhum ali. Então, é pelo menos um. Olha, pelo menos dois. O primeiro que é constante, mais o segundo termo da sequência. Tá? Então, tu já daria um reforço a mais para que pelo menos dois termos da sequência seriam garantidos a serem calculados ali. Depois, o X não tem restrição para X. A única restrição é que o usuário não digite um caractere. Entendeu? Entendi. Ele pode digitar qualquer valor para X. Qualquer, positivo, negativo, inteiro, real, não interessa. Porque tu vai ter ali um X elevado a uma potência. O que não pode é ter um caractere elevado a uma potência. Não vai ter para calcular. Aí tu usa aquela estratégia que eu usei lá do... Né? Primeiramente, tu faria isso aqui, ó. Copiar e colar isso aqui. Para cá. Primeiramente, seria sem a conversão a ser feita. Tá? Similar àquilo que eu fiz lá. Digite o número para o valor ser elevado ao quadrado. Aqui. Isso aqui. Depois, tu ia introduzir aqui a tentativa de conversão, que é feita aqui. O input já foi feito, então int x. Entendeu? Ó, ver o que tem mais para baixo aqui. Vou deixar por enquanto só isso aqui tudo como comentário, para a gente testar só esse trechinho aqui, senão depois pode dar uma coisa para baixo. Aí colocou, ó, tentativa de converter, tá? Se a tentativa resultou em sucesso, vamos deixar esse print x aqui, só para testar. Aí mostra o x convertido. Se não, tu faz o caso do tratamento de exceção. Qual? Vou pegar essa... E aí que está a tua mensagem de erro aqui. Vou pegar esse print aqui. Opa. Pegar essa exceção aqui, coloca assim, ó. Você digitou um valor inválido, se valores são números. Depois muda a redação, né? Só para testar. E dá a oportunidade dele digitar um novo valor. E aqui, se tudo correr bem, o que é que vai ocorrer? Né? Vai entrar com valor, mostra o valor, e aqui sim que cabe o break. Sai. Tá? Então, tudo ok. Faz a conversão e sai do laço de repetição. Então, aqui é só para garantir essa o que a gente chama de crítica dos dados. Entendi. O break não é utilizado Entendeu? para finalizar o programa, ele vai finalizar aquela ação. Vai finalizar esse controle da entrada dos dados. Aqui é só um controle Entendi. que tu estás fazendo para que a gente chama de crítica de entrada dos dados. Tu vai garantir que o usuário vai digitar dois valores válidos, um para N e outro para X com isso. Aí ele vai Entendeu? continuar, mesmo no break, né? Tipo, ele pegou o valor X, ele vai quebrar o laço de repetição e vai continuar seguindo Aí na... ele vai continuar para cá, onde eu botei como comentário, ele vem para Ah, cá. sim, No teu entendi. caso, como isso aqui não faz parte do while, ele vem para cá, segue o fluxo.
Agora, se eu tivesse deslocado isso para cá, eu estaria dizendo para o Python, isso faz parte do while, aí encerraria tudo. Mas não, eu só quero encerrar este laço while aqui, ó, que tu criaste. Entendeu? Sim, entendi. Agora eu entendi. O break ali não era para parar, então, a ação total. Era só o Não, laço. isso. Agora, se a gente testar só esse trechinho aqui, salvo algum erro de digitação ali, que tem, onde é que é? No input, digite. Tem uma indentação aqui que está errada aqui. Foi colocado aqui. Mais uma indentação aqui, errada, colocada aqui. É só uns erros de sintaxezinha que tem que corrigir. Ó, digite o número para calcular o fatorial. Vamos supor que ele digitou um número negativo ali. -1. Você digitou um valor inválido, possível valores maior ou igual a 0. Digite o número, aí volta para pedir um novo número ali. Ele cometeu esse erro, tá? Aí ele cometeu um outro erro, ele digita um caractere aí, em vez de um valor válido para X. Aí aqui no processo de conversão, o que deu aqui? Ah, porque aqui tem um int número. Ah, é porque aqui, na verdade, teria isso aqui também que está dentro do. Isso aqui, na verdade, teria que estar tudo dentro do try. Só. Tem que botar isso para cá. Esse aqui. Não pode fazer a conversão. Esse aqui tem que desmembrar também. Botar dentro do try também. Né? Qual seria... Então, vou desmembrar esse aqui para ficar só com input e conversão dentro do try. Entendeu? Está dando... Então, entra, aceita... Isso aqui vai sair daqui. Então, tanto para o X quanto para o número, isso tudo aqui vai agora fazer parte da tentativa. Tirar daqui. Isso vem para cá agora. Só que aí falta agora fazer a conversão do... Isso vem para cá. 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 E as respectivas conversões aqui. Essa conversão eu posso deixar aqui. Já foi lá para cima, então eu apago. Vem esta conversão a ser feita para o X. Aí o professor utilizou para X e ele basta ser um número inteiro, é isso, né? Mas aí, na verdade, aqui eu botei para inteiro, mas o certo seria botar float. Né? Eu botei para inteiro, que era só para testar lógica, mas o certo era botar float, porque o X pode ser um float. Entendi. Entendeu? Aí o professor botou aqui para o X valer, E basta agora ele ser falta um valor. só o número aqui, só um minutinho aqui, para eu não perder aqui no raciocínio aqui, que é o... Que é o número... Esse tem que ser inteiro.
esse número. Tá, o que tu tinha perguntado? Vamos lá, que agora eu já finalizei. O professor, então, colocou ali para, né? A tentativa é o seguinte, pelo que eu entendi, né? Daí o professor me corrige se eu estou errado. Que para o número, ele tem que ser menor, ele tem que ser... O número ele tem que ser... Não seria maior ou igual a zero? Aqui? Ah, tá, ele não pode ser, né? Não pode Não, ser. ele Se não ele for... pode. Aqui é só tu tá dizendo assim, ó, se for menor ou igual a zero, volta e entra de novo. Sim, e para o x basta que ele seja um valor, e aí tá tudo certo. Basta que ele seja um valor, aí tanto faz positivo, negativo, inteiro, real, mas não pode ser caractere. Sim, daí Por então isso que eu eu vou botei fazer. ele dentro do try. A conversão só, tá? Mas, Mas o aceite dos dois é fora do try. sim, mas o break também só vai acontecer se o número e o x estiverem dentro, né? Se o número e o x forem ok, sai, break. Ah, entendi. Agora Entendeu? entendi. Que aí agora está tudo ok, então sai. Eu não preciso mais estar tratando mais nada. Já passou pela fase de tratamento, os valores são ok. Eu vou dar sequência agora ao cálculo daquele somatório. Vamos supor, digite o número para calcular o fatorial. Digitou o S. Digite o número para calcular o valor quadrado. O S. Ó, tudo nada válido para conversão. Então, aí, ó, você digitou, caiu lá na exceção, tratou a exceção e voltou. Entendeu? Entendi. Tinha que ter validado o Aí, número e o x é? lá no início. Entendi. Isso. Aqui é para o aceite de qualquer coisa. É só o input. E aqui é a conversão. A conversão tem que dar dentro do try, porque é aqui que pode ocorrer o erro, né? Que é tentar converter um valor, um caractere para um número inteiro, para um número real, coisa que seria impossível de ser feita se for um caractere que o usuário digitou. Mas se for número, a conversão é feita com sucesso. Por isso que é dentro do try que se coloca. Como estava fora antes, ele já dava o erro logo aqui, tentava converter um caractere, já dava erro e deu naquela execução que foi feita, deu aquele erro lá. Então, essa estratégia de tentativa e erro aqui, isso é muito comum nos programas. Tá? Vai encontrar, na boa parte das implementações, que encontra isso aqui. Porque isso aqui já trata o erro adequadamente, não faz o programa parar, como foi aquele caso lá que estava sem o tratamento do erro devido. Então, essa parte aqui, ó, eu não havia, até na minha solução não havia colocado, para simplificar, para centrar mais lógica, mas aí já fica a explicação para todos aí, que quiser fazer nesse caso aí, um tratamento, que é o que a gente chama de crítica da entrada dos dados, a maneira é essa. E aqui para baixo segue-se o código da sequência, que aí eu não sei como é que está esse teu código aqui, como é que tu fizeste ali. Só falta colocar ali no E igual E mais 1, em vez de 1, colocar X, aí asterisco 2. Mas, como está aqui, tu não está somando a parcela negativa do somatório. Como está aqui, não vai dar o valor exato daquele somatório lá. O que tu precisaria fazer para ficar quase, digamos assim, ou melhorando um pouco a tua solução e ficar certinho para obter o resultado esperado, quase tu conseguiste fazer tudo adequadamente ali. Mas faltou a parte né, negativa do somatório. Então, uma possível solução, volto a repetir, não é a única, ser apresentada aqui, seria essa aqui, ó. Bem, parece assim, ó, algo grandioso, assim, vou implementar essa sequência aqui, vai dar muitas linhas de código.
mas se a gente pensar bem antes de começar a programar, propriamente dito, ali, né, já pensando na solução do problema, a gente faz uma análise muito minuciosa do problema em si, para tentar antever como é que seriam as possíveis estratégias de caminhos a serem seguidos, para a gente tentar simplificar ao máximo, né? E aí, nessa abordagem, eu cheguei numa solução que seria uma das mais simples, mas pode ser que existam outras. Fora aquela parte da crítica dos dados ali, daria para pegar do teu programa e colocar aqui, tá? Que antes dessa parte aqui, mas para simplificar aqui, eu já fiz supondo que o usuário vai digitar valores corretos. Então, o N seria a quantidade de termos da sequência. O X é o valor, né, da incógnita a ser utilizada como elemento daquela sequência para ser feito somatório. E o S é o somatório a ser feito, que já é inicializado com 1, que é parte da fórmula. Tá? Só aproveitei isso aqui mesmo. Então, já fiz a inicialização com o primeiro valor, que é constante, que é igual a 1. Então, S é a parte com valor igual a 1. Aí esse programa consta do que aqui? Também 2 for embutidos aqui. Muito parecido, como eu falei para vocês ali, né? Na questão do anterior. Só que aqui ela é um pouquinho mais elaborada, esses 2 for embutidos, porque o primeiro, o for mais abrangente, o segundo é só para o cálculo fatorial. É uma copiar e colar o que foi feito anteriormente ali. Agora, o for mais abrangente, que é esse aqui, ó, tá? Ele tem uns detalhes. Qual? Se vocês olharem aqui, observarem na fórmula, as variações das potências começam a partir de 2. Então, eu fiz, ele vai sendo incrementado de 1 em 1. Então, primeiro é x ao quadrado, depois x à terceira, x à quarta, x à quinta, x à 6 até x à enésima potência. Então, eu criei um laço de repetição, que era exatamente para aproveitar esse valor do i para servir como sendo o expoente. Então, para ir variando de 2, por isso que eu botei 2 aqui, ó, valor inicial da sequência, até n mais 1. Lembrando que o range ele vai até um valor anterior ao limite superior especificado aqui. Então, vai de 2 até n. Então, para ir variando de 2 até n, eu tenho o quê? Cálculo fatorial, que é feito dessa maneira aqui. Qual? Para j variando de 1 até i mais 2, por que i mais 2? Se vocês olharem aqui, os fatoriais, né, eles vão sendo feitos, tá? Até o enésimo mais 1. Por exemplo, se eu tenho, que seria a parte do denominador de sequência, se eu tenho, vou pegar esse exemplo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Então, eu tenho que calcular o fatorial de 3, de 4, de 5, de 6, de 7. Como são 6 termos dessa sequência, eu tenho que calcular um valor de fatorial a mais que faz parte do denominador, do último elemento da sequência. Por isso que eu coloquei aqui, ó, para j variando de 1 até i mais 2, tá? Então, os fatoriais que eu preciso calcular aí, né? Faça... Cadê o código? Aqui. Então, faço j variar de 1 até i mais 2, tá? Preciso calcular um fatorial a mais. Faço o cálculo fatorial, que é esse laço de repetição aqui. Aí eu faço, antes de fazer, né, que faltou lá para o teu, antes de efetuar, eu pedir que seja feito somatório, eu primeiro faço um teste.
Qual? Se o I é dividido por 2, e dividido por 2, mas o que eu pego dessa divisão? Só o resto. Quem me garante isso? Esse operador aqui, ó, símbolo de porcentagem entre dois operandos, isso devolve o resto de uma divisão. Então, é a divisão entre o valor de I, tá, atual. Então, se o I começa de 2, por exemplo, aí vai fazer 2 dividido por 2, o resto é zero. O que eu estou testando com zero? Para saber se é par ou ímpar. Se vocês olharem aqui, ó, o que a gente tem? Essa alternância. Uma potência, um expoente par, um expoente ímpar, um expoente par, um expoente ímpar, um expoente par e assim sucessivamente. Então, seguindo essa lógica ali, né, eu faço essa verificação para ver se o I é par, porque se o I for par, ele vai contribuir o somatório com um valor positivo do x elevado àquela potência ali, que é o valor do I, dividido pelo fatorial que foi calculado anteriormente. Se não, significa que o I é um valor ímpar. Tá? Então, se der falso, significa que o valor do I é um valor ímpar. Se for ímpar, ele vai contribuir com um somatório com uma célula negativa. Então, é x elevado àquele valor de potência que equivale ao valor do I, dividido pelo fatorial calculado anteriormente, só que subtrai do S, não soma. Tá? Então, no final, a gente vai ter essa alternância aqui, sempre, ó. Primeiro soma, positivo, aliás, um par, potência expoente par, contribui com um valor positivo para a sequência. Expoente ímpar contribui com valor negativo. Expoente par contribui com positivo. Expoente ímpar contribui com negativo. E assim até o enésimo termo. Certo? Então, é um código que ficou bem simples, bem reduzido. Se pegasse e botasse esse código lá após aquela parte que tu fizeste referente à crítica da entrada dos dados, aí ele ficaria completo. Então, garantiria que, né, o valor seria feito o cálculo adequadamente ali. E aqui, no final, fora do laço de repetição, observe que está na mesma indentação aqui, tem um print que mostra o valor de S, que é somatório, vai ser feito sempre alternadamente, neste formato aqui, de até 4 dígitos, sendo que desses 4 posso usar até os 4 como valores decimal, formato real. Tá? E 0 aqui é para mencionar que desse método format só tem um, então ele é indicado como o primeiro, que é 0. Que essa é a sintaxe. Então, se a gente executar aqui, ó, isso aqui é referente àquela primeira execução que eu ainda não botei como comentário. 5. Agora já começou a segunda aí. Digite a quantidade de termos da série. Naquele lá, 6. Digite o valor da equacional. 6 a ser calculado. Ou 1. Tá? Se vocês pegarem a calculadora de vocês aí e testarem aqui, ó, para x igual a 1, porem calcular aqui 1 sobre fatorial de 3, menos 1 sobre fatorial de 4, mais 1 sobre fatorial de 5, menos 1 sobre fatorial de 6 e mais 1 sobre fatorial de 7 vai dar exatamente esse valor aqui, 1.321. Tá? Isso eu já conferi e dá. Isso é uma estratégia, mas não é, como falei, a única. Certo? Alguma dúvida? Professor, eu não entendi aquela questão ali do if, quando o senhor falou ali que fica ímpar e par. Porque aqui, ó, se você olhar a fórmula, todas as potências de x, que são valores pares, contribuem com um somatório positivo. Tá vendo aqui? Ó, mais x ao quadrado sobre 3 fatorial,
mais x à quarta sobre 5 fatorial, mais x à sexta sobre 7 fatorial. Então, eu vou analisar o valor do i, porque o i está variando de 2, cadê o valor do i? Aliás, o i está variando de 1 até n. Vai passar por todos os termos. Só que de todos esses termos da série, nem todos contribuem com parcela positiva. Tem uns que contribuem com parcela negativa, que são quais? Aqueles que têm a potência, o expoente, melhor dizendo, do termo da variável x com um valor ímpar. Então, eu faço esta detecção aqui nesse if aqui. Se o i for par, que é o que está sendo feito aqui, então eu vou elevar o x a esse i, mas ele vai contribuir no somatório com uma parcela positiva. Se não for par, que é o else, ele vai contribuir com o somatório, mas como sendo uma parcela negativa. Vai subtrair. Isso aqui vai acrescentar o S, esse vai subtrair do S, esse valor calculado. Entendeu? Entendi. Então, o símbolo ali de porcentagem e o 2 ali do lado significa então que o número vai ser par. Não, Não? isso aqui, ó, o símbolo de porcentagem significa fazer uma operação. Que operação que eu estou fazendo? Pegar o valor do i, dividir por 2 e pegar o resto dessa divisão. Isso que significa esse operador de porcentagem. Aí, se o resto for igual a 0, é porque é par. Se tu pegares qualquer número, tá, do conjunto dos números inteiros, fizer a divisão por 2, se o número for par, com certeza o resto é 0. Tá. Isso é Agora matemática. Entendeu? Sim, agora eu entendi, professor. Obrigado. E se não for 0, é porque é ímpar. Aí nem precisa testar, é só botar aqui abaixo do else o que tem que fazer. Entendeu agora? Entendi sim, professor. Obrigado. Mas essa aqui não é a única solução, tá? É só uma estratégia que eu estou mostrando aqui para vocês, que é para chamar a atenção do fato de que esse programa aqui, na verdade, foi para chamar a atenção do fato que, às vezes, tem os alunos que estão iniciando, têm dúvidas. Dentro do for, o que eu posso colocar? Posso colocar qualquer coisa aqui, ó. Dentro do for tem outro for, dentro do for tem um if, tá? Dentro do if, se eu quisesse botar um for, dependendo da lógica, poderia botar, pode botar qualquer comando. Outro if, se fosse o caso. Então, nada impede. Quem vai determinar é a lógica. Entendeu? Vamos ver um outro exercíciozinho aqui, que seria um clichêzinho também aqui, que é para encontrar, dado um conjunto de valores, encontrar o maior e o menor. Vamos supor, dado o seguinte exercício para vocês fazerem. Supondo que fosse anotada a altura de todos os alunos dessa turma de vocês aí. E aí, fizesse um processamento nesses valores que foram obtidos aí das alturas dos alunos para saber quem é o maior da turma e quem é o menor da turma em termos de altura. Tá? Quem tem a maior altura e quem tem a menor altura. Essa estratégia de solução de problema similar a esse, deixa eu ver se já tem algo aqui parecido para a gente não perder muito tempo digitando. Senão, faz. Não, acho que não tem. Mas aí... Não tem. Vamos fazer, então. Vou pegar aquele lá que a gente tinha feito. Vou pegar esse aqui da média e comentar. E a partir desse, abaixo dele, fazer um outro. Se não criar um novo, vai ter que salvar. Vai demorar muito.
4, 3. Bom, ficou tudo comentado agora. Então, a estratégia é a seguinte. Supondo que, vamos fazer um similar àquele primeiro lá, o usuário vai digitar vários valores de altura. Tá? Vai digitar pegar a turma toda ali, anotar, entrar as alturas de todos os alunos dessa turma e vai digitando. O programa consiste nisso, de pedir para que o usuário digite os valores das alturas e quando chegar na última informação sobre a altura do último aluno, o usuário digita um valor negativo que sinaliza o encerramento da entrada dos dados. Certo? Depois de ter sido feito toda essa entrada desses valores que foram passados para o programa referente às alturas dos alunos, no final o programa vai informar daquele grupo, né, ou daquele conjunto de valores de alturas, quem é o que possui, ou qual é a maior altura encontrada e qual é a menor altura encontrada naquele conjunto todo de valores. A quantidade de valores a serem passados para o programa, quem vai determinar é o próprio usuário. E ele vai encerrar essa entrada de dados quando ele digitar uma altura negativa. Tá? Então, essa seria, digamos assim, o enunciado para ser feito ali. Então, isso aí também é um clichêzinho ali, como é que se faz essa implementação aí para descobrir o maior e o menor num conjunto de valores. Então, nesse caso aqui, a gente começaria, por exemplo, criando aqui uma altura, recebe, pode usar também o digite um valor de altura. Tá? Ó, mas a gente já consegue perceber que o quê? Que isso aqui vai ser feito várias entradas de várias alturas. Então, né, segundo a lógica, isso deve estar contido num laço de repetição. E o mais adequado nesse caso aí, a gente não sabe quando isso vai parar, é o while. E o while true seria o mais adequado. Seguindo também aquela estratégia de utilizar tentativa e erro para detectar qualquer inconsistência na entrada desses valores, a gente vai usar o try novamente. Né? O try faz a devida conversão, que nesse caso o valor de altura é um float. Então, eu vou converter para real. Aí eu faço. A altura recebe o valor que está na variável altura convertido para real. Então, seria pegar o valor que está lá na forma de um código, de um caractere, converte para real e reescreve sobre essa variável, né, o valor da altura devida já no formato em real. Aí aqui, já para não dar prosseguimento, para a gente encerrar essa entrada desses dados aqui, a gente já poderia fazer um testezinho aqui. Ó. Se o valor de altura... Foi dito isso no enunciado, que o programa deve encerrar quando o usuário entrar com valor de altura negativo. Então, se o valor da altura é menor do que zero, o que significa? Break. Parada. Encerra o programa. Tá? Se não, a gente vai dar prosseguimento ao que deve ser feito ali. O que tem que ser feito ali?
é fazer a verificação de quem é o maior e quem é o menor. Só que para isso, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Existem diversas estratégias de solução desse problema. Uma delas seria, bom, como a gente sabe que trata-se de valores de altura a serem consideradas, a gente pode fazer uma suposição inicial. Só, eu sei que, né, não existe, por exemplo, tá, uma altura negativa, certo? Como não existe uma altura negativa, eu vou inicializar essa variável maior com -1. Tá? E eu sei que não existe um ser humano que tenha uma altura superior a 100 metros de altura. Isso é o nosso chute inicial. São os absurdos. Por que isso? Porque quando passar nessa etapa aqui, ó, tá tudo ok, o valor que ele digitou é uma altura válida, eu vou começar agora a fazer o quê? A verificação. Esse valor de altura aqui foi digitado, comparado com aquela variável maior, ver se o que o usuário digitou para altura corrente for maior do que está na variável maior, primeira vez, isso vai dar verdadeiro, né? Obviamente, porque o valor que o usuário vai digitar, obviamente, vai ser maior que -1. Aí eu atualizo essa variável maior, então maior recebe altura. Certo? Então, isso aqui é só para garantir o quê? A consistência dos dados para a verificação de quem foi o maior encontrado ali. Tá? E a mesma coisa eu posso fazer aqui para 2. Se a altura que acabou de ser digitada pelo usuário for menor do que menor, tá? Aí eu também atualizo a variável menor como sendo a altura atual. Certo? Feito isso, o que a gente tem que fazer mais aqui? Dar continuidade para que o usuário digite um novo valor de altura. Tá? Então, isso aqui fica sendo feito até que o usuário digite um valor de altura negativo. E a exceção, ela... Não achei lugares correspondentes. Então, a exceção, ela vai ser tratada de que maneira? Um print, por exemplo. Você digitou valor de altura inválido. Continue. Então, eu tenho as continuidades aqui, tenho garantido a parada, tá? Então, esse é o meu while true. Feito isso, após o encerramento do laço de repetição, eu mando mostrar simplesmente aqui. A maior altura encontrada foi de vírgula
está guardado na variável maior. E o último print seria mostrar o menor. Menor. A altura encontrada foi de menor. Então, vamos testar. Seção. A seção que está fora de indentação aqui. Digite um valor de altura. Só que para a entrada de real tem que usar 1.8, por exemplo. 1.7. 1.9. 2. 1.5. 1.55. 1.68, representando metro e 68 centímetros, ou coisa do tipo. E agora eu quero encerrar número negativo. Ó, a maior altura encontrada foi 2 metros, no caso seria, e a menor altura foi 1,50 m. Tá? Então, isso, quando pedir para você ver o maior e menor um conjunto de valores, normalmente essa é uma das estratégias utilizadas aqui. Certo? Professor, tenho uma dúvida. Teria alguma outra forma de tu interromper a sequência sem ser colocando um número negativo? Outra forma? De repente, tipo, tu colocou todas as alturas, né? Daí tu quer parar, teria alguma forma de tu demonstrar isso sem precisar colocar um número negativo ou colocar alguma coisa assim? Eu teria que criar uma lógica para isso, né? Uhum. Essa lógica foi concebida com esse intuito de esperar um número negativo. Se quisesse outra estratégia, tem que criar uma programação para o recebimento da outra estratégia que tu está pensando. Tu pode colocar o que tu quiser, mas Sim. tem que estar programado para isso. Legal. Entendeu? Mas provavelmente vai ser mediante o uso de alguma coisa de seleção, como aqui, e associado a um break, para sair, se for um laço while true. Entendeu? Sim. Mas tu poderia criar uma outra estratégia, botando uma condição aqui, ó, enquanto aí criar uma variável, sei lá, podia ser usando o contador, por exemplo, já especificando que o usuário vai digitar 20 valores de altura, enquanto conte for menor do que 20, faça tal coisa, faça tudo isso aí. Entendi. Aí depende da estratégia de programação, né? Uhum. Não tem que ser necessariamente usando essa estratégia de entrar com valor negativo. Tá, entendi. Obrigado. De nada. Não sei se alguém tem mais dúvidas sobre alguma questão específica que queira esclarecer. Esse é o momento. Eu não tenho uma dúvida sobre a matéria em si, professor, mas eu não tive presente na aula passada e eu não achei a aula gravada no Drive. Tem como o senhor colocar no Moodle? Eu vou procurar, se estiver lá, eu boto no Moodle lá. Tá. Porque normalmente quando é gravado, encerra, vai direto para o Google Drive lá. Deve estar lá ainda, se não foi. Porque eu não apaguei nada. Uhum.
Então, eu procurei, mas eu encontrei. Eu não sei se o sistema faz periodicamente essa limpeza, isso eu não sei dizer. Se Sim. fizer, apagou, mas se não, tá lá. Então, porque eu até procurei, né, as aulas, e eu encontrei só do dia 22, eu acho que era, né? 23, não sei. Tem Mas uma que foi a primeira que eu fiz com BBB, que foi para RNP, e essa está disponibilizada. Tem que ver onde. Por isso que eu queria migrar para o Teams, porque o Teams é mais organizado, tem um local só de arquivos, pode botar tudo lá e é mais fácil você ter acesso. Sim. Aí fica muito pulverizado ali, o Google manda para um lugar, o BBB manda para outro, e aí acaba que a gente tem que compilar isso aí tudo aí, e aí ocupa muito espaço no servidor do Moodle também, todos os professores colocando no Moodle, aí o Moodle fica carregado. Não dá, de repente, para... Não sei como funciona, mas de repente grava a aula e coloca como link do YouTube sem poder compartilhar, alguma coisa assim? Não sei. Eu vou ver isso aí também, essa possibilidade, botar um link do YouTube, mas aí tem que fazer o upload para lá. Eu vou ver. É porque até então ninguém tinha questionado sobre isso, né? Aí eu achei que estava tudo funcionando normal. Sim. Então, eu até fui procurar, mas não encontrei, né? Como eu faltei, acho que foi uma aula bem importante, né? Pelo que eu percebi, teve bastante conteúdo aí. As duas aulas, foram 3 aulas gravadas, se eu não me engano. Seleção e repetição, e a primeira com BBB, que foi a parte de atribuição. Acho que com Google Meet foram 3, ou essa é a quarta, se não me engano. Que essa é a quinta aula. E aí foram quinta aula. Então acho que 4 com Meet. Não, 3 com Meet e uma com BBB. Sim. Foi isso. Não, mas obrigado, professor. Eu vou esperar, então, ali no Moodle ou ver se volta ali para o Drive, tá? Tá. Eu vou dar uma olhada depois aí com calma, ver se resgata isso aí. Sim, tá. Mas obrigado, professor. E também tem uma lista de exercícios que eu deixei disponível já, na forma de um livro lá. Vocês têm esse exercício aí que eu passei hoje, e vou acrescentar mais alguns lá para vocês praticarem lá. Seria mais ou menos para vocês terem uma base, como é que seria o que poderia ser exigido para vocês dentro do que foi dado. Não seria mais nada além disso aí, do que foi apresentado até então. O professor vai disponibilizar essa aula aqui também no Moodle, né? Quando eu encerro a gravação... no Moodle, tá falando? Isso, essa aula vai ficar gravada e vai ficar ali, né? É que ele não vai... Ele vai automaticamente para o Google Drive, né? Mas eu posso ver se eu resgato de lá e boto no Moodle. Entendi. E aí o professor já disse que colocou uma lista. Essa lista já está há muito tempo ou ela foi... Não, disponibilizei hoje essa lista aí. Então tá bom, fechou. E a Não, prova... acho que da aula passada, eu acho que tinha alguns exercícios aí, eu coloquei mais alguns hoje, agora que já mescla repetição e seleção, e vou acrescentar mais outros nessa mesma lista aí, que seria na forma de um livro, né? Vocês abrem um livro e, na verdade, esse livro é um caderno de exercícios. E são quantas provas com o professor? 2, né? Segundo o plano de ensino lá, são 2. 2 provas. E a primeira prova é na semana que vem, é isso? Semana que vem. Valeu, professor. Hein? Valeu, era isso que eu queria saber. Valeu. Tá. A Gabriela está falando que talvez seja salvo só para mim. Eu vou verificar essa questão da gravação. Como eu falei, como alguém ainda não havia questionado, eu achei
você estivesse tendo acesso normal ali, mas eu vou verificar isso aí. Qualquer coisa, como o Gabriel falou lá, eu posso verificar a possibilidade de fazer um upload para o YouTube e disponibilizar lá no YouTube, um link para o YouTube, ou trazer direto para o Moodle. A questão do Moodle é que vai sobrecarregar também, né? Aí o servidor ficar sobrecarregado e pode dar problemas futuros. Imagina, na hora da prova, o Moodle cair ali. Aí é um Deus nos acuda. Mas eu vou verificar todas as possibilidades aí, resgatar essas gravações aí, disponibilizar para vocês. E, professor, uma dúvida. As provas vão ser feitas a prova vai ser feita pelo Moodle, né? E se acontecer algum problema, alguma coisa, assim, até como o senhor disse ali, de o Moodle travar, daí remarca, como é que funciona? Provavelmente a gente vai ter que ter uma solução, né? Sem avaliação, vocês não vão, por ter dado algum problema ali, provavelmente ninguém vai ficar prejudicado por isso ali. Uhum. Mas esperar para ver. A princípio tem tudo funcionado normalmente ali, né? Pelo menos. Tranquilo, então. Mas isso é só em tempo real. Surgiu o problema, a gente tem que ver como é que resolve. A princípio não pode assim, fazer tal coisa, no sentido de que a gente não sabe o que pode acontecer, né? Mas a princípio teria que ser refeita, né? Tudo outra vez. Uhum. Legal. E sobre a prova, professor, sabe mais ou menos, a gente vai ter das 6h30 às 9h, não é isso? Seria o horário de aula, né? Legal. Horário de aula. Uhum. Vai ser feito via VPL. O VPL tem aquele prazo estipulado. Deu 9 horas e encerra as tarefas do VPL lá, as questões no caso, e aí não tem mais como postar mais nada. Sim, mas daí então, inclusive eu vou, já aproveitando o ensejo aqui, vocês começando a realização da prova, vocês vão fazendo as questões, vão salvando, tá? Vocês já estão familiar com o VPL, acredito eu, mas não se esqueçam desse detalhe, porque já, mesmo no presencial, já houve uma turma em um semestre que o aluno estava fazendo a prova, um outro foi mexer no ar-condicionado, pressionou o botão, o disjuntor errado e desligou uma parte da rede que alimentava os computadores de uns 3 ou 4 alunos. Eles perderam tudo que estavam fazendo, que eles não tinham salvo. Nossa. Então, um conselho é esse: faz um pedacinho, salva. Por quê? Porque, tendo sido salvo, por mais que caia a conexão, qualquer impedimento, mas já está lá registrado. Tem como resgatar isso aí. Sim. E, professor, a gente vai ficar aqui em chamada durante a prova ou 6h30 só vai estar disponibilizado lá no Moodle mesmo para fazer? Como? Repete a pergunta. A gente vai ficar em chamada aqui pelo Meet ou por outra plataforma durante o horário da prova, ou vai ser mais disponibilizado no Moodle mesmo e daí vamos fazendo? Eu vou só dar digamos assim, um lembrete para vocês, avisando que a prova vai estar disponível, mas não vai ter... Pode ter, eu posso até abrir uma reunião aqui só para dirimir alguns questionamentos sobre interpretação de questões, mas não para dar maiores detalhes sobre a questão. Se não entendi isso aqui, eu posso dar alguma explicação de alguma coisa, que às vezes isso ocorre, a gente faz a redação de uma prova, e às vezes a gente está pensando numa coisa, o aluno tem uma outra interpretação, a gente explica melhor, não, eu quero que seja feito isso aí. Então, a reunião, eu acho que ela é cabível nesse sentido, porque pode alguma dúvida, igual uma prova presencial, né? Sempre tem dúvida dos alunos.
Então, vai ser mantida a reunião, mas só nesse sentido, assim, né? Ah, legal, então. Entendi. Porque a questão da cobrança da frequência vai ser feito... Quem se logou no VPL, fez as atividades, enviou tudo aí, isso aí já está automático o registro. Já só transcrevo para a folha de presença. Legal. Entendi, Então, a professor. reunião é só um apoio mesmo, né? Uhum. Acho que pode ser bem legal mesmo, como o senhor falou ali, para as questões e tal, vai que tem alguma dúvida, né? É que mesmo presencial, presencial sempre ocorre, tem aluno que Uhum. tem dúvida sobre questão, e aí a gente já elimina essa questão, senão fica aquela questão ali, né, muito, assim, pessoal, o aluno só em frente ao VPL, tem dúvida, e agora, essa questão aí, o que quer dizer com esse enunciado? Eu não estou entendendo, como é que eu faço? Aí vai perguntar para o outro também não entendeu, aí acaba perdendo tempo, e o foco que seria a resposta às questões ali acaba dirimindo, perdendo um pouco ali, e quando vê, termina o tempo e não fez tudo o que queria fazer. Sim, legal. Acho que entendi tudo, então, professor. Muito obrigado aí. Eu vou sair aqui para jantar. Tchau, tchau. Obrigado pela aula aí. Tchau. Boa noite. Boa noite. Professor, a aula já foi finalizada? Já, a princípio, já. Se tirar alguma dúvida, estou disponível aí para... Não, tranquilo. Já tá bom de aula por hoje. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite.